Então, queria dizer um bom dia, graça e paz a todos. Nesse Nesse momento, nós vamos ler o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Tem um tema muito maravilhoso, felicidade. E E conosco conosco está está a nossa nossa irmã Diná Diná Chaves, Chaves, da da Associação Associação ASMI. ASMI. E com E ela com ela eu eu passo passo a a palavra. palavra. Deixa eu só... Bom dia a Bom, Diná. todos. Alô? Estão me ouvindo? Está com microfonia. Acho o telefone da irmã Alexandra. Agora? Sim, melhorou. Sim. Espera o fone. Um bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho acompanhado já há vários dias, né? Esse grupo. E tem sido uma bênção na minha vida, tem sido uma felicidade na minha vida estar aqui todas as manhãs com vocês. Tenho recebido bênçãos, né? E recebi essa incumbência, que para mim não foi fácil, mas Deus está no controle. E me deram um tema, a irmã Alexandra me deu um tema que para mim é uma felicidade, realmente. Vamos entender um pouquinho o que é a felicidade, o que é ser feliz, né? Ela já começou lendo aí o texto básico, né? Que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor. Lá será uma verdadeira felicidade, né? Quando estivermos no céu, porque lá não haverá mais sofrimento, nem só alegria, só paz, tranquilidade ao lado de Jesus. Mas entendendo um pouquinho o que é a felicidade, diz que a pesquisa diz que a felicidade ela é um estado emocional positivo que pode ser descrito como uma sensação de bem-estar, satisfação e contentamento. Ela pode ser caracterizada por 3 sentimentos, né? Um sentimento de prazer, ela está frequentemente associada a experiências prazerosas, a satisfação, né? Que ela pode ser resultado de alcançar objetivos ou satisfazer necessidades, e também um bem-estar, porque a felicidade está relacionada à sensação de bem-estar físico e emocional. E existe 2 tipos de felicidade. Felicidade hedônica, relacionada ao prazer e à satisfação de necessidades básicas, e a felicidade eudaimônica. Ela está relacionada à realização pessoal e ao propósito da vida. Eu achei interessante essa aí também. E existem fatores, né, que influenciam a felicidade. Que fatores são esses? O relacionamento, os relacionamentos sociais e familiares, né, que podem influenciar a felicidade, a saúde, porque podemos perceber que se nós não temos relacionamentos sociais e familiares, nós não temos felicidade. Se não temos saúde, também não temos felicidade, porque a saúde física e mental, ela pode afetar essa felicidade. E a realização pessoal, que é a realização de objetivos, sonhos, pode contribuir, né, para a felicidade também. Atitudes e perspectivas, né? Diz que as atitudes e perspectivas positivas podem influenciar a felicidade. Mas tudo isso, sem Jesus, nós não temos felicidade, né? E nesse capítulo nós vamos entender o que é a verdadeira felicidade mesmo. Diz que ela é uma harmoniosa ação de todas as nossas energias, né? Diz que a ação harmoniosa e salutar de todas as energias do corpo e da mente resulta em felicidade. Olha que interessante. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, tanto mais pura e perfeita a felicidade. A felicidade, ela tem uma relação muito íntima com a nossa saúde, porque, como eu disse no início, sem saúde nós não podemos ter felicidade, não é verdade? Diz que ela está tão estreita, né, esse relacionamento com a nossa felicidade, a saúde, né, que não podemos ter a última sem a primeira.
Então, as duas têm que andar juntas. É necessário um conhecimento prático da ciência da vida humana, a fim de que glorifiquemos a Deus em nosso corpo. Até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E é por consequente da mais alta importância que entre as matérias selecionadas para a infância, a fisiologia ocupa o primeiro lugar. E nem todos nós sabemos como funciona a fisiologia do nosso corpo, para que possamos manter a saúde e ter felicidade, né? E isso vem uma consequência da lei, da ação e da reação. Nossa felicidade será proporcional ao nosso trabalho altruísta, movido pelo amor divino, pois no plano da salvação, Deus indicou a lei da ação e da reação. E também fazer o bem estimula os nossos nervos. Já percebeu que quando a gente faz o bem a alguém, nós é que somos felizes com isso? Uma pessoa que está muito necessitando do nosso auxílio, às vezes nós ficamos mais felizes do que a própria pessoa, né? Todo raio de luz espargido sobre outros refletir-se-á em nosso próprio coração. Toda palavra bondosa, compassiva, que se dirija a um aflito, toda ação praticada para aliviar um oprimido e toda dádiva que se destina a suprir a necessidade de nossos semelhantes, dada ou feita, tendo em vista a glória de Deus, resultará em bênçãos para o doador. O prazer de fazer o bem a outros comunica os sentimentos, um ardor que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e mental. Quando nós estamos fazendo o trabalho missionário, por exemplo, ou estamos auxiliando alguém em uma missão humanitária, né, um exemplo que eu vivo isso, né, na prática, nós sentimos mais prazer, mais felicidade do que aquela pessoa que está sendo auxiliada ali, né? E aqui vem mostrando, a irmã White fala que toda pessoa é uma fonte de sua própria felicidade. Então, nós podemos escolher a nossa felicidade. Muita gente, às vezes, fica com depressão, acanhado no canto, e tem todo o seu, como diz, toda a felicidade ao seu alcance, mas não tem força, porque está doente, está com problema. Mas nós podemos buscar a nossa própria felicidade, a fonte, né? Diz que a vida em Cristo é uma vida de descanso. Olha que interessante. Desassossego, descontentamento, mal-estar revelam a ausência do Salvador. Se Jesus foi introduzido na vida, essa vida encher-se-á de obras boas e nobres para o Mestre. Quando nós estamos fazendo o trabalho missionário, falando de Jesus para alguém, que felicidade que nós desfrutamos, que nós experimentamos, né? E a pessoa que está recebendo mais ainda. Cada um possui em si mesmo a fonte da própria felicidade, ou infortúnio. Se ele quiser, poderá erguer-se acima das impressões baixas, sentimentais, que constituem a vida de muitos. Mas enquanto ele for cheio de si mesmo, o Senhor nada poderá fazer em seu benefício. Isso aqui é muito pesado para nós. Enquanto nós estivermos procurando só o nosso bem-estar, não vamos ver muitos frutos, não. Diz que Satanás apresentará ambiciosos projetos para estontear os sentidos, mas cumpre-nos conservar sempre diante de nós o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos amontoar, aumentar cada vez mais o bem às pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de nós, e nós podemos amontoar esses bens sobre essas pessoas, ou o contrário, não é mesmo? O mais forte impulso do homem, que a Bíblia nos apresenta, são os tesouros do céu. O mais forte impulso do homem impele-o a buscar sua própria felicidade. E a Bíblia reconhece esse desejo e nos mostra que todo o céu se unirá ao homem em seus empenhos de alcançar a verdadeira felicidade. Então, nós temos que buscar, irmãos, correr atrás da nossa felicidade. Isso nós vamos encontrar na Bíblia.
que é o livro dos livros, não é mesmo? Ela revela a condição sobre a qual a paz de Cristo é concedida ao homem. Ela descreve um lar de eterna felicidade e fulgor, e onde jamais se conhecerão lágrimas ou necessidade. Olha que maravilha, né? E nós, cristãos, nós desfrutamos de uma real felicidade. Porque se há alguém que devia ser continuamente agradecido, é o seguidor de Cristo. Nós precisamos ser agradecidos. Semana passada eu fui lesada, eu caí em um golpe de R$ 3.000, mas eu não fiquei triste, irmãos. Eu não fiquei triste. Eu agradeci a Deus por eles não terem levado mais valores meus, porque eles queriam. Então, nós temos que buscar dentro do infortúnio, dentro do problema, Deus para nós termos felicidade, porque se eu for pensar nessas coisas, eu vou ser infeliz, e não vale a pena a gente ser infeliz, né? Devemos ser o povo mais feliz na face da terra, e não pedir perdão ao mundo por sermos cristãos. Né? Em Medicina e Salvação, na página 17, vem nos trazendo esta mensagem maravilhosa. Por quê? Porque nós temos um amigo que nunca falha, e esse amigo é Jesus. A vida de toda graça, a vida de cada promessa, a vida de cada ordenança, a vida de cada bênção. Jesus é a realidade, a glória e fragrância, a própria vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que bênção maravilhosa. Então, se nós seguimos a Jesus de coração, nós nunca vamos ser infelizes. Sempre teremos um motivo para nos alegrar, para sermos felizes. Portanto, a estrada real, construída para que nela andem os remidos, não serão desanimadoras trevas. Na verdade, solitária e penosa seria a nossa peregrinação se não fosse Jesus. Ele diz em João 14, verso 18, não vos deixarei órfãos. Então, aqui vem mostrando que nós devemos juntar todas essas promessas registradas, né? E rejeitar aquilo que não é do agrado de Jesus. Para sermos felizes também, nós não podemos seguir a nossa própria vontade, porque nós somos seres humanos, pecadores, a nossa vontade não é para o bem, nós sabemos disso. Jesus quer que sejais felizes, mas não o podeis seguindo a própria vontade e os impulsos do coração. Nossas noções, nossas peculiaridades são inteiramente humanas e não devem ser satisfeitas ou tratadas complacentemente. O próprio eu precisa ser crucificado, não de quando em quando, mas a cada dia, e o físico, a mente, o espírito precisam subordinar a vontade de Deus. A glória de Deus, a perfeição do caráter, eis o que devem constituir a nossa felicidade, né? Que é o alvo e o desígnio da nossa vida. Então, nós temos que ter Jesus conosco, o céu ao nosso dispor, para sermos felizes verdadeiramente, pelo menos enquanto estamos aqui na Terra. Né? Diz que a felicidade egoísta é mal equilibrada. Por que que a paixão e que se dizem amor, né, no mundo, eles levam a uma consequência drástica, como a gente vê todos os dias, muita gente falando assim, eu matei fulano ou fulana por amor. Isso não é amor, isso é paixão. O amor verdadeiro, diz aqui, a felicidade que se busca por motivos egoístas, fora do caminho do dever, é volúvel, caprichosa e transitória. Ela dissipa-se, deixando na alma uma sensação de isolamento e pesar. No serviço de Deus, porém, há satisfação e alegria. O cristão não tem de andar por veredas incertas, não é abandonado a vãos desgostos e decepções. Ainda que não nos sejam dados os prazeres desta vida, podemos, não obstante, sentir-nos ditosos por esperar a vida por vir. Então, às vezes, aqui na Terra, nós não somos felizes, achamos que não somos felizes, não temos esse direito. Se passamos por algum problema, nós temos Jesus conosco e podemos sentir felizes mesmo nas adversidades, mesmo nos problemas que surgem
na nossa vida, pois temos um alvo, né? E lá não vai ter infelicidade, só felicidade. E devemos ter um coração em paz com Deus. No alicerce da ruína de muitos lares reside a paixão da ostentação. Homens e mulheres planejam e tramam para conseguir meios para darem aos outros a impressão de serem mais ricos do que os vizinhos. Isso, irmãos, é muito triste. A pessoa que tem condições e quer mostrar que ele tem aquilo, ele não tem Cristo no coração. Porque existem pessoas ricas, estamos falando financeiramente, existem pessoas ricas que não demonstram que têm o dinheiro que eles têm. Mas existem pessoas pobres que eles não têm felicidade e eles trabalham a morrer para conseguir alguma coisa e mostrar para outras pessoas que eles têm e têm mais do que o outro e que eles podem ter. Isso aí é um grande pecado e é infelicidade. Mas, embora possam ter êxito em sua luta desesperada, não são, na verdade, felizes. Diz que a verdadeira felicidade, porém, vem de um coração em paz com Deus. E a pessoa que ama de verdade, o amor verdadeiro, ele traz felicidade para nós. De um ponto de vista humano, o dinheiro é poder, mas do ponto de vista cristão, o amor que é poder. Então, esse aqui é muito, muito forte. Força intelectual e espiritualidade acham-se envolvidas nesse princípio. O amor puro é de especial eficácia no fazer o bem, e não pode fazer nada senão o bem. Impede a discórdia, a miséria, e traz a mais real felicidade. Olha que interessante. A abastança é muitas vezes uma influência corruptora e destruidora. A força é forte em ferir, mas a verdade e a bondade são qualidades do amor puro. Então, nós temos que ter isso em mente, que não é o dinheiro que vai trazer felicidade para a gente. Muito pelo contrário, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem uma regra áurea, né, que nos traz felicidade. Qual que é a regra áurea da Bíblia? Tudo que eu quero que o outro faça a mim, eu devo fazer a ele primeiro. Isso é muito interessante e muito forte para nós. Em Mateus 7,12 nos traz essa mensagem. O Salvador ensinou este princípio para tornar feliz a humanidade e não infeliz, pois de nenhum modo pode vir a felicidade, apenas em servir. Jesus veio aqui para servir, né? Então nós temos que servir. Aqui também, continuando a minha consagração hoje, na página 165, diz assim: mediante o realizar a obra que confiou à humanidade, obra de dar buscas às necessidades dos semelhantes e aliviá-las, o homem deve trabalhar não em favor de seu próprio egoísta interesse, mas do interesse de cada um dos que o cercam, abençoando os outros por sua influência e boas obras. Este propósito de Deus é exemplificado na vida de Cristo. Cristo veio aqui para servir, ele não veio para ser servido. E a felicidade em fazer, em nos doar, em pregar o Evangelho. Nós temos uma experiência que eu amo ler essa experiência da mulher samaritana. Só um momento, entrou uma mensagem aqui, desculpa. Então, a mulher samaritana, o que ela fez? Ela foi ali buscar água física e encontrou Jesus, que é a água viva, a água pura. E quando ela provou dessa água que Jesus demonstrou a ela, o que ela fez? Ela deixou tudo que ela estava fazendo ali, que era buscar água, e foi levar essa água viva para outras pessoas. E olha quantas pessoas ela salvou, ela levou a mensagem. Ela se tornou uma mulher muito feliz por isso. Não importa qual seja a nossa posição, nem quão limitadas sejam nossas aptidões. Temos uma obra a fazer para o Mestre. Nossas graças desenvolvem-se e amadurecem pelo exercício. Tendo a verdade de Deus a arder na alma, não podemos ficar ociosos. Devemos fazer como a mulher samaritana. Correu, ela não ficou ociosa. A felicidade que experimentaremos em agir compensará mesmo nesta vida cada esforço. Unicamente os que experimentaram a felicidade resultante do abnegado esforço do serviço de Cristo
podem falar do assunto com a devida compreensão. É, na verdade, tão pura alegria, tão profunda, que a linguagem não a pode exprimir. No livro Nossa Alta Vocação, na página 184, vem nos dando essa mensagem maravilhosa. Então, nós somos mais felizes levando a mensagem, às vezes, do que a pessoa que está recebendo ela. E a nossa felicidade traz felicidade a outras pessoas. Pode ver que quando nós chegamos perto de alguém que está triste, está com algum problema, a gente leva amor a essas pessoas, leva Jesus a elas, e nós podemos ver que essa pessoa, ela muda, né, aquele estado de infelicidade que aquela pessoa está e passa a ser uma pessoa feliz. Cristo faz sua igreja um belo templo para Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, declarou ele, aí estou eu no meio deles. Sua igreja é a corte de vida santa, repleta de variados dons e dotados do Espírito Santo. Apropriados deveres são designados pelo céu a cada membro da igreja na terra, e todos devem buscar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e beneficiam. Quando nós estamos fazendo, por exemplo, aqui a gente tem um costume de fazer recolta nos supermercados. Nós vamos, recolhemos alimentos e preparamos as cestas e doamos. A gente percebe no semblante daquelas pessoas a felicidade que elas têm de receber aquele alimento. Então, nós sentimos felizes por aquelas pessoas também. E essa felicidade, ela beneficia o nosso organismo todo. Se a mente é livre e feliz por uma certeza de fazer o bem e um senso de satisfação por causar felicidade a outros, isso causa uma alegria que reagirá sobre todo o organismo, promovendo uma circulação mais livre do sangue e um avivamento de todo o corpo. A bênção do Senhor é um poder que cura, e os que são liberais em beneficiar outros receberão aquela maravilhosa bênção no coração e na vida. Então, se nós estamos ajudando, nós é que somos mais beneficiados por esse bem que estamos fazendo a outras pessoas, né? A felicidade também, ela tem um alcance. E já ouvimos falar, não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu era feliz e não sabia. Isso é um ditado bem comum que existe hoje entre nós. Eu era feliz e não sabia. Então, a felicidade, nós temos que tê-la a cada dia e sentir e desfrutar dessa felicidade. No livro Testemunhos, aqui vem mostrando que o mundo está cheio de espíritos insatisfeitos, que passam por alto a felicidade e as bênçãos que se acham ao seu alcance, e estão continuamente buscando a felicidade e satisfação que não possuem. Muitos no mundo estão buscando a felicidade em orgias, em vários modos pecaminosos, né? E aí, no momento ali, eles acham que são felizes. Eles ficam naquele êxtase e no momento ali eles são felizes. Mas acabou aquilo ali, eles entram numa depressão, numa solidão profunda. E diz que os que seguem o caminho da sabedoria, eles buscam a verdadeira felicidade, que é a felicidade em Cristo. E aqui vem continuando mostrando, estão constantemente porfiando por algum bem esperado futuramente, maior do que o que possuem, e estão sempre num estado de decepção, essas pessoas. Nutrem a incredulidade e ingratidão, passando por alto as bênçãos que estão mesmo em seu caminho. As bênçãos comuns e diárias da vida são-lhes desprezíveis, tal como foi o maná aos filhos de Israel. Então, o maná foi uma bênção para aquele povo, mas eles foram insatisfeitos com aquilo. E, como eu já disse, as diversões, elas excitam, mas resultam em depressão, né? Eles fazem aquele exercício para ser felizes, eles ficam ali divertindo, essas diversões excitam a mente, mas é certo seguir-se a depressão.
O trabalho útil e o exercício físico terão sobre a mente uma influência sadia e fortalecerão os músculos, melhorarão a circulação e demonstrar-se-ão um poderoso agente na recuperação da saúde. Então, nós, para sermos mais felizes e a nossa saúde também melhorar, porque sem saúde nós não somos felizes, né? Nós devemos buscar praticar exercício físico. Foi comprovado cientificamente que o exercício físico é a melhor forma de sermos felizes. E nós podemos também buscar a felicidade de uma maneira errada, né? Eu achei interessante aqui um conselho a um jovem, né, que no testemunho que vem mostrando, que diz assim: 1 ano atrás trabalhamos no teu interesse. Foram-me mostrados teus perigos e estávamos ansiosos por salvar-te. Mas vemos que não tivestes força para cumprir as resoluções ali feitas. Estou perturbada com esse assunto. Esse é a irmã White falando. Quando em Bat Creek, em junho, foi-me de novo mostrado que não estavas fazendo nenhum progresso, e a razão em que não fizeste uma estrada limpa atrás de ti. Não aprecias a religião, afasta-te de Deus e da justiça. Tens buscado a felicidade de maneira errada, em prazeres proibidos, e não tens coragem moral para confessar e abandonar teus pecados, para que possam encontrar misericórdia. Muitas vezes, nós estamos andando em caminhos errados, mas não temos a humildade de pedir perdão, de reconhecer que estamos andando nesses caminhos errados. E aí vem a infelicidade quando acordamos, né, daquele êxtase, né, e aí vem a consequência. Uma consciência limpa também é outro fator de sermos felizes. A consciência limpa e a aprovação de Deus, né, versus paixões naturais e coração carnal. Aqui vem mostrando que de que bens ele quereria privar-nos? Ele quereria privar-nos de privilégio de ceder às paixões naturais do coração carnal. Não podemos ficar zangados quando nos satisfazemos e, ao mesmo tempo, reter uma consciência limpa e a aprovação de Deus. Mas não estamos dispostos a renunciar a isto? Far-nos-á a condescendência com as paixões corruptas mais felizes, um pouco que seja, é porque ela não o fará, que nos são impostas restrições nesse sentido. É por isso que o conselho vem para que não venhamos a ceder a essas paixões naturais, porque isso não traz felicidade a nós. E ficar zangado, cultivar um temperamento perverso, nada acrescentará ao nosso contentamento. Então, nós temos que buscar a Deus, a Jesus. Diz que não é para a nossa felicidade seguirmos a liderança do coração natural e tornar-nos-emos melhores por condescender com ela. Não, ela lançará uma sombra sobre nossa família e uma mortalha sobre nossa felicidade. Outra coisa que nos traz também infelicidade é ceder aos apetites naturais, tão somente esses apetites, ele nos traz uma prejudicação muito grande à constituição e rasgará em pedaços o organismo, o templo do Espírito Santo. Nós temos que ter muito cuidado, né, com os apetites. Por isso Deus quer que restringamos o apetite, controlemos as paixões e mantenhamos em sujeição o homem todo. Ele nos prometeu dar-nos força se nos empenharmos em sua obra. E promover a saúde, isso requer de nós para que possamos ter uma vida longa. O ânimo, a fé, a esperança, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. O espírito contente, animoso, vem mostrando aqui que ela é saúde para o corpo e força para a alma. Sem saúde, nós não temos essa felicidade. O nosso corpo é doentio, né? O coração alegre serve de bom remédio. Mas para isso, nós temos que nos adaptarmos. E o resultado dessa obediência às leis físicas diz que traz um resultado que governa o nosso corpo. Se nossa vontade e nosso caminho estão de acordo com a vontade e o caminho de Deus, se fazemos o que agrada ao nosso Criador, Ele guardará o organismo humano em boas condições e restaurará as faculdades morais, mentais e físicas
em ordem, para que ele possa cooperar por nosso intermédio para a sua glória. Se nós temos um organismo saudável, nós temos felicidade e podemos levar essa felicidade a outras pessoas também. E nós podemos levar saúde para aquelas pessoas que são inválidas, né? Diz que façam os inválidos alguma coisa, em vez de ocupar a mente com alguma simples brincadeira que os rebaixe na sua própria estima, levando-os a pensar que a sua vida seja inútil. Conservai alerta a força da vontade, pois a vontade despertada e devidamente dirigida é poderoso calmante dos nervos. Os inválidos são muito mais felizes se ativam e sua restauração se efetua com mais facilidade. Então, se essas pessoas inválidas, elas são pessoas ativas, elas têm muito mais resultados na felicidade e podem levar para outras pessoas também, né? Agora, uma coisa interessante que eu li aqui é a vida no campo e a felicidade. A irmã White, ela dá um conselho a uma mãe que é muito importante. Ela diz assim: certo, não estarias no campo inteiramente livre de aborrecimentos e perplexidades, cuidados, mas evitarias ali muitos males e fecharias a porta a uma avalanche de tentações que ameaçam suplantar a mente de vossos filhos. Eles precisam de ocupação e variedade. A monotonia de seu lar fala-os desassossegados e inquietos, e caíram no hábito de misturar com os viciados meninos da cidade, obtendo assim uma educação de rua. Viver no campo ser-lhe-ia muito benéfico, uma vida ativa ao ar livre, desenvolveria saúde tanto da mente como do corpo. A pessoa que ele mora na roça, eu pretendo um dia, em nome de Jesus, ir para a roça, e me arrependo por não ter criado os meus filhos na roça. Diz que o viver no campo desenvolve a saúde tanto da mente como do corpo. Diz que mesmo na cidade nós deveríamos ter um quintal e ali podemos cultivar, né, a terra ali, alguma coisa para o nosso alimento. E diz que Deus remove empecilhos à felicidade se nós nos entregarmos a isso, né? Deus busca a nossa felicidade, nossa verdadeira felicidade. Se qualquer coisa se acha no caminho dela, ele vê que isto precisa primeiro ser removido. Ele impede nossos desígnios e nos decepciona as expectativas e nos leva por decepções e provas a fim de revelar-nos a nós mesmos tais quais somos. Então, as provas vêm para mostrar o que somos. O pecado é a causa de todos os nossos infortúnios. Diz que se quisermos ter verdadeira paz de espírito e felicidade, o pecado precisa ser removido, né? Se nós não somos felizes aqui na Terra, a irmã White fala que não seremos felizes no céu. E diz que uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-nos para o céu. A pureza, santidade e paz dali lhe seria uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejaria fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. Eu tenho que eu guardo no meu coração. Nós fomos dar uma palestra numa igreja católica, quando eu comportava, e o padre virou para nós e falou assim: eu não quero ir para o céu que vocês vão, não. Aí perguntamos a ele, por quê? Ele falou, porque no céu que vocês vão, não tem bebida, não tem carne, não tem mulheres, ele não usou uma expressão baixa, não tem mulheres nuas, peladas, e nós precisamos disso. Olha como é triste a vida da pessoa que não tem Deus no coração, né? E a nossa vida pode ser de alegria, nós precisamos e devemos buscar nessa vida de alegria. Tenhamos todos nós confiança em Deus. Pressionai-vos vosso caminho através das sombras que Satanás lança em vossa senda e segurai o braço de Jesus, o poderoso. Deixai que vosso caso descanse em suas mãos. Seja a vossa oração. Senhor, apresento-te minha petição. Em ti ponho minha confiança e rogo a bênção que tu vejas que será para minha utilidade presente e futura.
e para meu eterno bem. Ao vos erguerdes de joelho, crede, quando o inimigo vier com suas trevas, cantai fé e falai fé, e vereis que cantastes e falastes vós mesmos até a luz. Olha que interessante essa frase aqui. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que isto fazem tem uma vida de contentamento. O que isto fazem tem uma vida de contentamento. Nenhuma palavra desagradável procede de seus lábios ou da atmosfera que lhes circunda a alma, pois não se julgam melhores que os outros. Escondei-vos em Jesus Cristo, então todo o tempo a verdade de Deus vos estará habilitando para a vida futura e imortal. Tendo confiança no poderoso, vossa confiança não será por empréstimo, será propriedade nossa. Olha que maravilha, né? Então, a nossa felicidade ela vai se estender até a eternidade, até através da eternidade. Quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe o convite. Vinde, aprendei de mim. E assim fazendo, começamos a vida eterna. O céu é um incessante aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado. E quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Ao andarmos com Jesus nesta vida, podemos encher-nos de seu amor, satisfazer-nos de sua presença. E quando nós temos Jesus e o céu ao nosso foco, os problemas da vida, ele nos torna simples, humilde ou como nada. Eu tenho uma filha especial, ela nasceu com uma doença rara e ela não fala, e ela tem uma deformação no rosto, que já é da doença mesmo. O rosto dela é cheio de verruguinhas, mas muitas mesmo. Então, às vezes eu saio com ela e as pessoas olham, ficam olhando e falam: como você demonstra tão feliz? Porque a minha filha, ela gosta muito de beijo, e ela vive me puxando para beijar, e eu beijo. Onde eu estou, que eu levo ela, ela quer beijo. E a pessoa fala: como você é feliz com esse problema tão grande que você carrega? Eu falei: eu não tenho problema. E eu falo isso, irmãos, não é para aparecer. Eu falo de coração. Deus me deu essa filha, esse problema, para me polir, para me purificar. Porque, de outra maneira, eu não vejo outra forma. De outra maneira, talvez eu seria uma outra pessoa. Às vezes egoísta, orgulhosa, né, com outros... E às vezes não conhecia esse amor de Jesus, né? E agora, depois de tantos problemas, a minha filha manifestou agora, através dos exames, um tumor no rim esquerdo, uma massa de gordura densa do lado direito do abdômen. Mas isso para mim é como nada. O meu foco é recebê-la quando Jesus voltar, ela perfeita. E isso me alegra, isso me dá força, isso nos dá uma felicidade. O meu lar é um lar feliz. Eu digo isso de coração. Eu tenho uma família feliz, apesar da minha filha e meus 2 filhos. Eu tenho, além dessa que é especial, eles terem ido experimentar o mundo, mas glória a Deus por isso, através das orações. A minha filha mais velha está voltando, está participando já da música lá em São Paulo. E eu nem por isso eu reclamo. Glória a Deus por isso. Ela foi experimentar, mas ela viu que no mundo não satisfez aquilo. Ela agora está buscando a verdadeira felicidade, onde ela deveria não ter saído, né? E nós devemos fazer isso, porque quanto mais reclamarmos, quanto mais chorarmos por aquilo que a gente passa, piora a situação. Então, com Jesus, nós somos felizes. E quando Jesus voltar, a verdadeira felicidade, o hino que eu ia cantar ia falar sobre isso, né? Felicidade é morar numa cidade de ruas de ouro, onde tem só felicidade mesmo. E Jesus, ele vai nos dar esse privilégio, né? Eu oro a Deus para que ele possa me ajudar a perseverar firme e um dia termos a verdadeira felicidade com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe para isso. É o meu desejo e oração a todos. Amém.